para falar mais sobre a questão jurídica desse debate, a tentativa de habeas corpus. Conosco o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Doutor Reale, como vai? Boa tarde para o senhor. Obrigado mais uma vez. Boa tarde. Vamos muito bem, esperando que não haja uma escolha pior do Lula a respeito da sua própria prisão. O doutor, a informação que nós temos, o ex-ministro Sepúlveda Pertence, advogado de Lula, afirmou que o STJ já teria negado o habeas corpus, mas a assessoria de imprensa do STJ ainda não confirma, ainda não está confirmando essa informação. De qualquer forma, é só uma tentativa de se protelar essa prisão, não é, doutor? Não, nem consegue protelar. É uma tentativa desesperada. Por mais imaginação que possa ter alguém no campo do direito, eu não vejo possibilidade alguma de qualquer concessão de habeas corpus nesse instante. Não vejo. É realmente surpreendente que estejam querendo forçar, né, um habeas corpus nesse sentido. Qual é a ilegalidade? A ilegalidade é ter cumprido a determinação do Supremo Tribunal Federal. Fica complicado, não é? Doutor Reale, bom dia, Marco Antônio Villa, doutor Reale. Perguntado justamente para o senhor isso, quer dizer, que é a dúvida de todos que não somos, vamos usar essa expressão, operadores do direito, fica essa dúvida, tem alguma carta na manga, que fica aquela coisa assim, será que não tem uma carta na manga? Quer dizer, no campo jurídico, acabaram-se as cartas, o jogo terminou? O jogo terminou, tem essa perspectiva do julgamento da ação de constitucionalidade, não é? Sim. Mas duvido que o Marco Aurélio deu uma liminar numa matéria em que o plenário acabou de decidir, não é? Sim. Seria uma afronta à própria casa, afronta à presidente. Duvido que ele coloque. Aliás, no Estado de São Paulo de hoje, já há uma notícia longa de que ele disse que não irá colocar isso em pauta. Os demais ministros dizendo que esse assunto está superado por um bom tempo. Ou seja, o Supremo não vai se apequenar e nem o Marco Aurélio, que foi presidente do Supremo, vai ter esse desrespeito frontal, né? Uma presidente da casa, né? Então, eu não sei que outra medida pode... O problema todo é saber se o Lula vai se apresentar ou não, né? Se ele está eventualmente buscando chegar a alguma embaixada, um refúgio, né? E não se pode imaginar que isso não esteja ocorrendo. Pode estar ocorrendo, né? Porque é tudo tão nebuloso. Quem fotografou, quem viu o Lula, onde ele está, com quem ele está, não é? Então, é toda uma expectativa. Espero que o Lula nesse instante... Vamos refazer, Patrick, Denise, a ligação com o Dr. Miguel Reale. E produção está ligando para ele de novo. E Denise. tem uma informação aí, extraoficial, de que o ministro Marco Aurélio teria dito ao pessoal que cobre lá o Supremo, que estaria mais próximo, de que ele não daria liminar mesmo. Que ele pode levar essa discussão ao plenário do Supremo, mas que ele não daria liminar nesta sexta-feira, que é exatamente o que se começou a especular, que seria uma forma, inclusive, de driblar as restrições colocadas pelo próprio Supremo, né? Então, a informação é essa. Doutor Reale, de volta, continue, por favor. Doutor Miguel Reale, acho que é até importante a gente entender o que acontece chegando 5 horas da tarde, ele não se entregar o doutor Miguel Reale. Acho que é importante a gente saber quais são os passos a partir das 5 horas da tarde, pelo que a gente tem observado, acho que dificilmente ele vai se entregar, enfim. Quais os passos? O passo é cair na vala comum. Quer dizer, ele foi respeitado pela sua condição de ex-presidente da República, viabilizou-se que houvesse um entendimento com um delegado para uma apresentação que não tivesse tumulto e não prejudicasse a sua pessoa, né, que ele fosse todo protegido. Se ele não atende a esse benefício, cai na vala comum. Então ele pode haver determinação de captura. Determinação de captura. E pode incitar a violência também pelos militantes que estão ali na região. Apesar de serem poucos, eu sempre tinha certeza que não haveria não seria o país em chamas, nada disso, tudo onda, muitas vezes até da imprensa internacional, que ludibriada achava que o Brasil ia pegar fogo.
ele pode colocar os poucos militantes que estão lá ao lado dele, junto com ele, numa situação delicada, né? Agora, Dr. Miguel, mudaria o status da prisão dele em relação a possíveis recursos depois pelo fato dele não se entregar na hora determinada? Isso tudo dificultaria o processo, poderia haver decretação de preventivas também em relação a outros casos, outros processos. Não seria necessário, porque ele já está preso por cumprindo pena, não precisaria ser decretada a preventiva, mas até você poderia aventar isso, mas realmente complicaria a figura dele como réu nos demais processos, né? Essa rejeição, essa desobediência, na posição de ex-presidente da República, afrontar uma decisão, que não é uma decisão do Moro, não é uma decisão só do Tribunal Regional Federal, é uma decisão que passou por STF Europa, pelo Supremo Tribunal Federal. Então está desrespeitando o conjunto de toda a estrutura judiciária brasileira e se colocando acima dela e desprezando a justiça. Ou seja, é realmente chocante que isso ocorra, pior para ele e pior para as instituições, que era melhor que houvesse harmonia e paz social nesse instante. Agora, o que se fala é que no caso da preventiva ele não seria eventualmente beneficiado caso se discuta a situação da prisão após condenação em segunda instância. É isso mesmo que ocorre? A preventiva seria decretada independentemente de qualquer condenação. Ele seria preso pelos demais processos, né? Tantos processos que ele tem. O problema da decisão de segunda instância é que vai demorar muito tempo para voltar a ser examinado pelo Supremo, né? O próprio Toffoli já disse isso, ele que vai ser o próximo presidente, que essa é uma matéria que já está esgotada por um tempo. Então, resta a ele, sem dúvida nenhuma, o recurso especial ao STJ, né? E tentar que o STJ reconheça alguma nulidade eventual, né? Algum descumprimento de determinação legal. Mas eu creio que o STJ já examinou, já foram tantos habeas corpus impetrados já em matéria processual pelo Lula no STJ, que as matérias estão todas vencidas. Então, tem que se conformar com essa decisão condenatória, dificilmente ela vai ser reformada. Agora, também para esclarecermos todas as dúvidas, a partir dessa liminar que foi apresentada pelo advogado Cacá e que está com Marco Aurélio Mello, não tem possibilidade do ministro Marco Aurélio conseguir motivar uma discussão novamente da prisão após condenação em segunda instância com base nisso? Ele não pode, sozinho. Ele não apresentando a plenário. Se ele for a plenário, duvido que vá a plenário. Nunca aconteceu na história do Supremo que algum ministro levasse contra a decisão da presidente um processo que ela não pôs em pauta. Ele mesmo diz isso hoje, ele no Estado de São Paulo, que ele mesmo está... ou seja, ele pode ter, no primeiro momento, ter se sentido mais emocionado com essa questão e ter dito isso, mas ele recua, né? E se ele puser em pauta... se ele levar para a pauta, o plenário vai decidir tirar da pauta. Não é ele que decide, não é ele que faz a pauta. E mais uma coisa, se alguém pede vista, acabou. Simples. Ô doutor, só pra gente... Pois não, só pra gente fechar a nossa conversa, eu sei que ontem o senhor já falou conosco aqui na nossa cobertura, mas o que o senhor achou desses benefícios que o juiz Sérgio Moro concedeu ao ex-presidente Lula? Que ele pode se apresentar, ele não será capturado, que ele pode ficar numa cela isolada? É um respeito à presidência da República. Não é um respeito ao Lula, é um respeito à presidência da República. É um respeito à solenidade e à liturgia do cargo. Faz muito bem o juiz Sérgio Moro estabelecer essas condições. E, portanto, é a demonstração de que existe sempre a ideia de que a autoridade merece todas as considerações. Cumpra-se a lei e possa-se fazer considerações à autoridade que não interfiram no mérito, no núcleo da questão, que é a prisão. Onde ele vai ficar preso é algo que não interfere no núcleo da questão, ele vai ficar preso. Não é? Agora, na sua condição de ex-presidente da República, que se concede esse benefício. Né? Eu acho que é muito mais um ato de respeito ao cargo e não respeito ao Lula. Né? Isso deveria ser, logicamente, se algum outro presidente da República vier a ser preso, a ter os mesmos benefícios
decorrentes da presidência da República e não da sua exclusiva pessoa. Jurista Miguel Reale Júnior, mais uma vez, obrigado pela entrevista e a participação nessa cobertura da Jovem Pan. Eu que agradeço a Jovem Pan de novo.